Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate com mais um giro de notícias. A melhor maneira de você começar o seu dia, de estar bem informado, com um olhar diferenciado, com comentários que vão na carne, que mostram a realidade, que não tem medo de falar a verdade para vocês. Então, fiquem aqui conosco. No programa de hoje teremos Brasil, o país do pão e circo, como o STF tem loteado a nossa nação. Eleições. Portugal e Argentina dão uma guinada para a direita. Será que ainda há esperança? 8 de janeiro. STF começa a ouvir as primeiras testemunhas. Isso e muito mais. Logo depois da nossa vinheta. Fiquem conosco. Para começar o nosso giro de notícias, então, vamos analisar o que está acontecendo no Brasil e como o STF tem loteado a nossa nação, fatiado ela em diversas partes e, literalmente, dividido entre os amigos. Será que voltamos a viver a época das capitanias hereditárias? Voltamos a viver o descobrimento? Ou será que voltamos ainda mais no tempo e vivemos a época feudal, onde os feudos estão sendo distribuídos? Afinal de contas, enquanto Alexandre de Moraes toma conta da política e tenta governar o país, Gilmar Mendes se aposta do circo, quer dizer, do futebol brasileiro, a paixão nacional. Já não bastasse ele proteger Edinaldo Rodrigues, agora ele faz questão de escolher o sucessor, Samir Chaud, presidente da importante Federação de Roraima. Bom, mas o tema do vídeo e do nosso canal não é falar de futebol. Aqui nós vamos analisar ainda mais. Afinal de contas, como já falamos anteriormente, o ministro Gilmar Mendes tem pessoais interesses, tem ligação direta com a CBF. Afinal de contas, no ano de 2023, foi fechado um acordo, tem um contrato vigente com o IDP, instituto do qual o ministro Gilmar Mendes é sócio, o que por si só já configura um conflito de interesse gigantesco. E, pasmem, fere a Constituição Nacional. É vedado, completamente proibido. Mas, afinal de contas, como eu disse, o Brasil está sendo loteado. E para que ele seja entregue, a lei não pode ser respeitada. A Constituição, para eles, não vale. Ela só é aplicada quando se quer perseguir inimigos políticos. E o que é mais curioso nesse caso, ao ler o contrato, não existe valor estipulado. Não há um valor firmado entre as partes. Ou seja, esse pode acontecer de uma forma totalmente escusa, sem que haja transparência nos pagamentos. Será que os valores que foram repassados são valores de mercado? São justos? E mais, enquanto um órgão ainda que desvinculado do governo, a CBF não deveria propor um edital para tal evento? Ou ela simplesmente pode ir lá e fazer negócios com o instituto do qual ela deseja, o qual ela simplesmente quer? Ao meu ver, isso além de ilegal, é imoral. Pois, se a CBF quisesse transferir os seus cursos e buscar um parceiro com know-how para o tema, isso deveria ser feito através de edital público, como todas as instituições o devem fazer. Ela não é exceção. Então aqui nós vemos, ao analisar mais a fundo, que na verdade o que o ministro está fazendo é agindo em interesse próprio. Ao escolher quem vai ser o presidente da instituição, ele está sim defendendo o IDP, do qual ele é sócio. Portanto, assim, ministro, conflito de interesse, assim, inconstitucionalidade. E, claro, há um crime ocorrendo. Mais um crime praticado por um integrante do STF. Em meio a tantos, quanto tempo mais o Senado vai se calar? Quanto tempo mais ficarão dormindo em berço esplêndido vendo toda essa falcatrua acontecendo no nosso Brasil? Bom, se o Brasil é o país do pão e circo, o circo nós já vemos que está nas mãos de Gilmar Mendes. O pão? Agora sim entendemos por que o Alckmin está no governo, né? Seguimos agora então com a crise do INSS. Afinal, essa parece não ter fim e assombra o governo Lula, pois PT e PSOL agiram por diversos anos atrás das cortinas, trabalhando para enfraquecer os sistemas de controle do INSS, que facilitassem a concessão de empréstimos. E tudo isso para quê? Para favorecer sindicatos do qual, inclusive, o irmão do Lula é vinculado a um deles.
vinculado não, presidente tem ligação direta, ou seja, envolvido diretamente nesse caso de falcatrua. Aliás, o PT sempre esteve envolvido nisso. E talvez seja esse o fato que eles tanto lutem para impedir a CPI. Afinal de contas, se forem mais a fundo nesse caso, talvez encontrarão políticos ligados. Afinal de contas, por que tanto interesse em barrar isso daí e não falar a verdade? Já que Lula mesmo disse na viagem para a Rússia que isso começou no governo Bolsonaro e que a culpa é do governo anterior, que eles na verdade são os mocinhos da história e descobriram tudo o que estava acontecendo. Ora, Lula, se você é o mocinho, por que não incentivar a investigação? Por que não colocar o sindicato do qual o seu irmão é presidente nas investigações, Lula? Por que querer protegê-lo? Acho que algo aí não está muito correto. E essa conta de novo está caindo no povo. Aliás, mais uma vez é o povo pagando essa conta, né? Vamos agora dar um giro pelo mundo e ver o que de mais importante está acontecendo pelo globo. Portugal, no último domingo, foi às urnas. Os portugueses elegeram 230 deputados, dos quais a grande maioria pertence aos partidos de centro-direita, com o Chega, de André Ventura, o partido de direita, sendo o grande vencedor da eleição. Embora tenha empatado em segundo lugar com o Partido Socialista, o crescimento do Chega é vertiginoso, vem causando impactos em Portugal e tende a abalar as estruturas daquele país. E é um movimento que pode não só abalar Portugal, mas toda a Europa. Afinal de contas, a direita está em franco crescimento em todos os países. Vou fazer um disclaimer e aproveitar aqui para explicar. Afinal de contas, na grande mídia você vai ver extrema-direita como uma forma pejorativa, como um jeito de colocar a direita como radical. Mas, no fundo, o que a direita quer é deixar você livre, que você possa empreender, que você possa trabalhar, que você possa negociar livremente e não atrapalhar a sua vida. Claro, isso traz um pouco mais de responsabilidades, mas com certeza um país muito melhor. E por falar em país melhor, vamos aqui passar pelos nossos irmãos argentinos, que na última eleição presidencial elegeu Javier Milei, uma figura que recém chegou à política. Foi deputado durante 4 anos e já ascendeu à presidência da República, com ideias fortes, com ideias com um rumo correto, vem promovendo uma grande transformação no país, saindo de déficits e de inflação descontrolada para uma das melhores economias da América Latina. Se derem tempo para Milei, a Argentina será um grande país da América do Sul. E se o Brasil não abrir o olho, perderá esse posto de líder da América do Sul. E seguindo nisso, a província de Buenos Aires, que há anos está sob domínio de um mesmo partido, agora mudou de mãos. Agora vai para o partido de Javier Milei e Manuel Adorni, que tem tudo para fazer um grande trabalho e manter firme e forte Javier Milei no poder, que ele possa ganhar as próximas eleições e a Argentina dê continuidade nesse projeto de mudança e, enfim, se livre do kirchnerismo, das garras do socialismo e volte a ser aquele país que um dia foi em 1905, que foi no começo do século XX, estando entre as 5 maiores economias do mundo. Exatamente isso. A Argentina, nosso vizinho sul-americano, já chegou a ser a 5ª maior economia do mundo. E, infelizmente, pouco mais de um século depois, amarga extremos níveis de pobreza. Efeito do socialismo, que por anos governou o país. Não é de agora, não. Isso já vem de longa data. Mas Javier Milei vem agindo firme, com poder, da forma correta e transformando o país. Que essas transformações possam continuar e a Argentina siga firme e forte rumo a um crescimento que está. Vamos falar de economia. Afinal de contas, após vários anos, Reino Unido e União Europeia voltaram a sentar e negociar um novo acordo. Um acordo que prevê benefícios mútuos, com aumento no comércio, mudanças nas regras da pesca, mas, sobretudo, mudanças também na circulação de pessoas, principalmente para estudar e trabalhar, com regras mais flexíveis, com uma abertura muito maior entre ambos. Que, aliás, essa é a única forma de funcionar um bloco entre países. Não é como um bloco econômico. Afinal de contas, quando um país negocia sozinho, ele tem a liberdade de negociar. Ele pode, por si só, ir lá e definir aquilo que é melhor para ele.
Agora, quando você negocia num bloco, você tenta colocar tudo que os países produzem de uma maneira única. E isso é incorreto. Isso acarreta problemas. Afinal de contas, um produto que pode ser vantagem ser produzido, por exemplo, na Alemanha, talvez na Itália não seja. No entanto, a Itália é obrigada a entrar naquele negócio, por fazer parte da União Europeia. Mas, se olharmos por um outro lado, a circulação de pessoas, isso facilita a transferência de conhecimento, de tecnologia, de experiências, de mão de obra. Isso acarreta crescimento entre os países, levando muito mais a ganhar do que a perder. Portanto, a União Europeia age corretamente junto com o Reino Unido ao flexibilizar a regra de circulação de pessoas, pois isso trará um ganho enorme para ambos os lados. E, para terminar o nosso giro de notícias, vamos voltar para o nosso Brasil e falar da farsa do 8 de janeiro. Afinal de contas, Bolsonaro havia pedido para que essa oitiva que ocorre na segunda-feira fosse cancelada, fosse adiada na verdade. Afinal de contas, seus advogados mal tiveram tempo de ler o inquérito, pois o ministro Alexandre de Moraes liberou há poucos dias os documentos, o que é um absurdo. E detalhe, não liberou todos. Não foi dado acesso a todo o inquérito ainda. Ou seja, temos réus e pessoas tentando se defender de um crime que nem sabe do que são acusados. Temos réus de um crime que não cometeram. A grande verdade por trás desse 8 de janeiro é que Alexandre de Moraes teme a verdade e ele tem que correr com esse processo, atropelar todo o procedimento legal, pois se ele seguir o rito comum, ficará provada a fraude, ficará provado que ele está usurpando de poder e cometendo crime grave, crime de guerra, crime contra a nação. Afinal de contas, já interferiu na eleição de 2022 e agora persegue politicamente adversários, persegue aqueles os quais ele discorda. E vamos lembrar aqui, isso eu não vou deixar vocês esquecerem, Michel Temer articula para cooptar governadores e enfraquecer Bolsonaro de um lado, e do outro, o senhor Alexandre de Moraes com o processo do 8 de janeiro. Portanto, esse julgamento já tem um resultado. E eu adianto para vocês, cúpula do que eles chamam de tentativa de golpe será condenado. Eles precisam condenar o Bolsonaro, porque se ele for candidato, as chances dele vencer as eleições é enorme. E isso eles não querem. Eles querem governar o país, mesmo que não tenham votos. Ministro Alexandre de Moraes, respeite a lei. Senadores, vocês têm esse poder, conforme a Constituição. O Brasil precisa disso. Se não tiver isso, o Brasil está condenado ao fracasso e perderemos muitos anos mais. Perderemos uma oportunidade gigantesca. O comércio está propício para o Brasil e precisamos de negócios de verdade. Não os que o presidente Lula vem fazendo com ditadores, com tiranos. O Brasil precisa voltar para o rumo certo, que hoje ele nem sabe para onde é. E para isso começar, essa farsa do 8 de janeiro tem que acabar. E somente os senadores e deputados podem fazer isso. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos comentários. Deixem a sua curtida, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e comente aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos que traremos especialmente para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.